Bem-vindos ao 12º episódio do Eco dos Fundos, o podcast quinzenal do Eco sobre fundos europeus. Nesta edição temos connosco Ana Coelho, a gestora do Pessoas 2030, o maior programa operacional do novo quadro comunitário de apoio. São 5,7 mil milhões de euros de Fundo Social Europeu, a que acrescem mais 1.000 milhões do orçamento do Estado. Muito obrigado pela sua presença. O Pessoas 2030 é de longe o programa operacional, para além de ser o maior, mas o que também apresenta neste momento a taxa de execução mais elevada. Estamos ali a rondar os 705 milhões de euros de taxa de execução. Isto é uma prova de que os fundos estão a ser utilizados para a despesa que devia estar a ser suportada pelo Orçamento de Estado. Boa tarde, Mónica. Muito obrigada pelo convite e os parabéns ao ECO por esta iniciativa. Retomando a sua pergunta, não significa que o Fundo Social Europeu está a suportar despesa que deveria ser suportada pelo Orçamento de Estado. Significa antes que o Fundo Social Europeu está a apoiar uma rede instalada que de alguma forma nasceu com o próprio Fundo Social Europeu, como é o caso dos cursos profissionais e dos apoios às escolas profissionais para o ensino profissional, como é o caso dos estágios profissionais, e que certamente não teriam a escala, nem teriam a abrangência que têm hoje se não fosse o apoio do Fundo Social Europeu, e para isso basta consultar uma série longa. Não é preciso recuar muito mais do que 10 anos para verificar que estes mesmos instrumentos de política pública, ainda que já existissem, não tinham a capacidade de chegar tão longe e a tantas pessoas como chegam com a alavancagem e o apoio do Fundo Social Europeu. Mas ainda assim, isso explica por si só a diferença tão elevada da taxa de execução face aos outros, até mesmo aos outros programas temáticos, já para não comparar com os programas regionais, que tradicionalmente têm sempre taxas de execução um bocadinho mais baixas. Eu só entrei no Pessoas 2030 há cerca de 1 ano e meio, mas quando recebi o Pessoas 2030 já o recebi em estado de implementação. Aquilo que aconteceu foi uma medida do Governo de forma a garantir a continuidade dos apoios dos fundos comunitários, que permitiu que um conjunto de concursos fossem lançados ainda durante o período do PT 2020, usando os sistemas de informação do PT 2020 e que permitiram de alguma forma alavancar e arrancar os apoios do Pessoas 2030 antecipadamente, e portanto houve um uso bastante otimizado dos anteriores períodos de programa, dos anteriores programas operacionais, aqueles que antecedem o Pessoas 2030, porque o Pessoas 2030 é uma fusão do anterior POIS, POCH e POAPMC. Houve, no fundo, uma otimização deste instrumento para garantir que não havia descontinuidade, até porque estamos a falar no Fundo Social Europeu de um conjunto de medidas que, se elas são interrompidas, é depois muito mais difícil voltar a arrancar. E, portanto, essa continuidade foi garantida e essas operações e essas candidaturas transitaram do sistema de informação do 2020 para o 2030 e dão agora aqui este espelho de uma boa execução. Falando se calhar já para arrumar esta questão mais financeira, nós estamos precisamente no período de encerramento do Portugal 2020 e lá está, apesar de ser a gestora do Pessoas 2030, tem a seu cargo o encerramento destes três programas. Como é que está a correr esse encerramento? O encerramento destes 3 programas está a correr de forma bastante fluida, porque foi bem planeado, foram antecipadas as maiores dificuldades. Já apresentámos, por volta entre os meses de agosto e de setembro, o último pedido de pagamento à Comissão Europeia dos 3 programas, garantimos uma taxa de execução de 100%, aliás até com algum overbooking, porque no período de encerramento que vai decorrer nos próximos meses podem haver correções decorrentes dos trabalhos da Autoridade de Auditoria e da própria Comissão Europeia, até do TCE. Não antecipamos dificuldades com o encerramento destes 3 programas e acreditamos, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista físico, os resultados foram alcançados. Esta concentração dos objetivos de 3 programas operacionais num só, parece-lhe ser mais eficiente na persecução dos objetivos do Fundo Social Europeu? Não tenho a menor dúvida relativamente a isso, porque
os 3 grandes objetivos destes programas, eu vou dizer 3 grandes objetivos, mas o mais correto é as 3 grandes áreas de atuação desses 3 programas eram o apoio ao emprego, às qualificações e à inclusão social, onde se enquadra a área da privação material que era financiada pelo POA-PMC. Ora, a divisão destas áreas de intervenção em programas operacionais distintos, com canais de decisão diferentes, retirou coerência a algo que, se tivermos uma visão holística dos problemas que temos hoje no nosso país, deve estar junto. E por isso parece-me que o Pessoas 2030 veio dar coerência a estas 3 políticas que, no fundo, articulam-se entre si, todas têm a ver com tudo e permitem um olhar multissetorial e com intervenções distintas, mas sempre tendo por objetivo os mesmos objetivos, que são os objetivos de promover o emprego de qualidade, de aumentar as qualificações da população portuguesa e de tentar mitigar, se não eliminar, mas eliminar seria utópico, todos os problemas de risco de pobreza e de exclusão social que colocam alguns setores da nossa sociedade à margem. Precisamente, o Fundo Social Europeu, nós já somos beneficiários do mesmo há décadas, por assim dizer. Não seria expectável que os resultados fossem melhores, ou seja, que nós não estivéssemos tão distantes ainda da média europeia depois de tantos milhões de euros investidos? Essa é uma questão bastante interessante. Portugal, de facto, no pós-25 de Abril, tinha um contexto socioeconómico que nos dias de hoje provavelmente já não nos recordamos. Aliás, nós provavelmente ainda estávamos numa fase muito jovem das nossas vidas, se é que já tínhamos nascido. Eu diria que não, as questões focando-nos nas questões do déficit estrutural das qualificações da população portuguesa ou da população residente em Portugal, vamos dizer assim, e não da população portuguesa, de cidadania portuguesa. Aquilo que nós herdámos foi um país em que 95% da população não tinha o ensino secundário em 1974. Teríamos 55 mil pessoas em licenciaturas, quando hoje temos cerca de 400 mil. As questões da educação e da formação, o déficit de qualificações, demora no mínimo uma geração, e eu quando falo numa geração estou a falar em 5 décadas, a recuperar. E de facto a trajetória de Portugal é absolutamente inquestionável. Basta recuarmos ao início da viragem do século, final da década de 90, e a taxa de abandono escolar era de 50%, hoje é de 8%. A questão relativamente aos apoios do Fundo Social Europeu é que são apoios imateriais. E como são apoios imateriais, até conseguirmos ver o reflexo desse investimento na economia, no rendimento das pessoas, demora muito tempo. Na verdade, nós vemos esse reflexo. O problema é que a geração que nós temos, com uma formação mais elevada, opta por emigrar e não fazer a economia do país usufruir dessa mesma formação e da qualidade dessa formação. De facto, é verdade. Eu acho que Portugal neste momento, e esta é a minha opinião pessoal, mas também condimentada por aquilo que experiencia todos os dias. Mas a minha opinião é que Portugal, que tem neste momento, como diz a Mónica, a geração mais qualificada de sempre, fruto desse investimento, o investimento do Orçamento Nacional e do Fundo Social Europeu, está a ter alguma dificuldade em transferir esse conhecimento para a economia e em tornar as empresas mais competitivas e mais produtivas para que estas tenham condições para pagar melhores salários. Há mesmo quem defenda que a qualificação da população portuguesa evoluiu mais depressa do que a economia. Ainda não chegámos ao ponto de não há um match perfeito entre as duas coisas. Mas o que é que acha que poderia acelerar esse match? Ou seja, para que as empresas de facto consigam dar as condições que esses licenciados e muitas vezes bem mais que já mestrados e com doutoramentos merecem?
Os apoios do Fundo Social Europeu, assim como de qualquer outro instrumento financeiro, do PRR, do FEDER, do Orçamento Nacional, eles não conseguem, estes apoios não funcionam sozinhos. É preciso toda uma combinação muito bem articulada de um conjunto de políticas. E eu acho que também é preciso tempo. De facto, a nossa economia ainda está disponível para empregar pessoas com baixas qualificações. E por isso é preciso aqui uma conjugação entre a qualificação da população e a promoção do emprego, que são objetivos do Pessoas 2030, que tem que estar, de alguma forma, de mãos dadas com outros apoios mais direcionados às empresas e ao tecido produtivo, e também com uma questão que me parece que tem vindo a estar muito presente, aliás, até está presente nas recomendações da Comissão Europeia do semestre europeu, e que tem a ver com as barreiras administrativas. De facto, os empresários queixam-se das barreiras administrativas, da carga burocrática. Parece-me que... Mas é isso que impede a inovação? Não impede a inovação, mas de facto há uma questão cultural nos empresários portugueses. É claro que não estou a generalizar, mas há uma questão cultural nos empresários portugueses, porque eles próprios também são fruto do tal déficit estrutural de qualificações que eu referi, e que acaba por ter aqui um ciclo que se reproduz geracionalmente de empresas que ainda continuam a empregar mão de obra com baixas qualificações, que não promovem a aprendizagem ao longo da vida, que de alguma forma acabam por criar algum constrangimento a esta passagem de conhecimento para a economia. E de facto todos estes investimentos que são imateriais levam o seu tempo a emergir dentro da economia. Não é um procedimento automático, não é como quando nós construímos uma autoestrada e no dia seguinte estão lá a passar os carros. Sente que, eventualmente, nós estamos a assistir, inquestionavelmente, a um aumento gigante de uma vaga de imigração, ou seja, de entrada de mão de obra não qualificada, quer seja para fazer face às obras imensas que estão a ser lançadas no âmbito do PRR, entre outras, mas também para suportar o turismo, que também, graças a Deus, tem vindo a bater recordes ano após ano. Mas a verdade é que nós parecemos estar a assentar novamente o desenvolvimento do nosso modelo económico nas baixas qualificações e no consumo privado esse que, segundo os últimos dados do Banco de Portugal, até estão a ser alavancado por aumento do endividamento das famílias. Isto não é um bom caminho, não era assim que nós deveríamos estar, que os fundos estruturais deveriam estar a permitir este desenvolvimento económico. Bem, em primeiro lugar, o conceito de vaga enorme de imigração, ele tem que ser colocado em perspectiva. Se nós formos olhar para os dados da sustentabilidade demográfica do nosso país, então a resposta é não, essa não é uma vaga enorme, ela é necessária. Aliás, Portugal tem tido saldos migratórios positivos, mas a tendência aponta para um decréscimo nos próximos anos. Mas, Mónica, não posso deixar de referir, até porque os temas da demografia interessam-me e preocupam-me particularmente, e aliás o Pessoas 2030 é o programa da demografia, qualificações e inclusão. Portugal pode enfrentar e vai enfrentar, já é determinístico, posso dizer com alguma segurança, que Portugal vai enfrentar algum problema do ponto de vista das suas finanças públicas. De facto, a proporção entre a população ativa e a população idosa vai encontrar um novo ponto de equilíbrio. Se nós hoje temos para três trabalhadores uma pessoa, um pensionista, perspectiva-se que em 30 anos tínhamos para um pensionista 1,5 trabalhadores, e portanto vai haver aqui um redirecionamento do nosso orçamento para as questões relacionadas com a saúde, com os cuidados das pessoas mais idosas. Aliás, já estamos a assistir isso muito com os encargos no aumento do SNS, apesar dos aumentos de dotação orçamental no orçamento. Sim, mas de facto os clientes do SNS são hoje em dia muitos mais e durante muito mais tempo. Portugal tem a maior esperança média de vida da União Europeia. No fundo, nós somos um país de dieta mediterrânica. De contrastes também. Sim. E portanto nós temos que enfrentar este problema da demografia. Como é que se enfrenta o problema da demografia? Aumentar a natalidade, e isso não é algo que aconteça com rapidez.
promover o envelhecimento ativo, cada vez as pessoas conseguem prolongar durante mais tempo a sua vida ativa e promover a imigração. Portanto, os imigrantes são bem-vindos, nós necessitamos deles para compor a nossa população ativa. Também se estima que em 30 anos seja metade daquilo que é hoje. E sim, de facto, continuamos a necessitar, como em qualquer estrutura económica, mas continuamos a necessitar de pessoas com todo o tipo de qualificações, de baixas qualificações e de mais elevadas qualificações. E sim, temos que nos tornar um país mais atrativo. Não temos só que produzir talento e retê-lo, não o deixar sair, mas também ter capacidade de atrair talento. Mas, como eu dizia há pouco, tudo tem a ver com tudo. As nossas empresas, se tornarem mais produtivas, também vão ter capacidade de pagar melhores salários e atrair uma imigração mais qualificada. Eu pergunto isto porque a Teresa Almeida, na cerimónia de encerramento do Lisboa 2020, às páginas tantas dizia que o aumento da imigração estava a adicionar pressão, vamos dizer assim, às necessidades das respostas sociais. E eu pergunto-lhe se no âmbito do Pessoas 2030 também começa a sentir esse aumento de pressão, com a necessidade de responder, se calhar, de o programa operacional começar a responder a outras necessidades que não aquelas que inicialmente esperava. Nós estamos exatamente, Mónica, no momento em que devemos reolhar para o programa. Ou seja, começar a pensar numa reprogramação? Exatamente. Aliás, o Medium Term Review, do ponto de vista dos regulamentos comunitários, está previsto para exatamente este período e para ser entregue até ao final do primeiro trimestre de 2025. Dar um dado bastante claro: português língua de acolhimento, que é uma das medidas que o nosso programa tem do ponto de vista de promover a inserção socioprofissional das pessoas de cidadania não portuguesa. Português língua de acolhimento foi uma medida que já existia no PT 2020, com uma determinada escala. Foi uma medida que foi programada no PT 2020 e logo no primeiro concurso a procura por parte das entidades beneficiárias foi de tal forma que nós promovemos um reforço que mais do que duplicou a dotação do aviso. Eu diria e ainda assim acha que não chega? Vai ser preciso fazer novos reforços? Eventualmente. Eu diria o seguinte, Mónica, o cardápio de medidas que o Pessoas 2030 apoia, e são 56 medidas. São muitas. São muitas. O cardápio parece-nos completo. Ele foi feito... sim, talvez possa haver algum ajustamento do ponto de vista deste cardápio, mas é um cardápio bastante completo, não só nas áreas do emprego, da conciliação da vida familiar e profissional, qualificações inicial e para adultos, toda a área da inclusão social, onde se enquadra a população migrante, toda a área do acesso a serviços de qualidade, nomeadamente saúde e segurança social, e a privação material. Todo esse leque de medidas é bastante completo. Aquilo que poderá acontecer é a necessidade de, tal como fizemos com o português língua de acolhimento, recalibrar as dotações que estão afetas a cada uma das medidas programa. E, eventualmente, introduzir novas medidas. Temos um novo contexto governativo que pode suscitar e vai certamente suscitar a introdução como, por exemplo, de medidas diferentes. Recentemente, o Ministério do Trabalho promoveu algumas alterações a algumas medidas, como os estágios profissionais, os apoios à contratação. Apesar de serem estágios profissionais e apoios à contratação, que pessoas... Era aquela ideia de tentar financiar, ou de que os estágios profissionais não estivessem a financiar situações de emprego encapuçadas, não era isso? Isso já é um tema que existia antes desta alteração. Eu acho que o objetivo do Governo, e sem prejuízo de um olhar mais cuidado sobre as novas medidas, no caso dos estágios profissionais, por exemplo, permitir estágios mais curtos. Os estágios eram de 9 meses, estágios de 6 meses também já foi demonstrado, até noutros países da União Europeia, que também têm bastante eficácia do ponto de vista da sua função, que é fazer uma transição dos jovens entre o meio académico e o meio profissional. E, portanto, eu diria que sim, que aliás o programa tem essa plasticidade
de receber novas medidas, de recalibrar os apoios das que já existem. É uma reflexão que nós vamos fazer agora, vamos iniciar agora até o primeiro trimestre de 2025 e que eventualmente trará algumas novidades. Nós temos assistido a várias notícias que dão conta de um aumento dos despedimentos coletivos, sobretudo na área da indústria. É verdade que o mercado de trabalho está em máximos históricos, mas no caso da indústria isto pode denunciar alguns sinais de preocupação. Eu pergunto-lhe se tem sentido que os empresários têm aproveitado, neste setor da atividade, têm aproveitado este momento para apostar mais na formação e se calhar para dar novas competências à mão de obra que é dispensada. A questão que a Mónica coloca é bastante interessante, até porque num contexto atual, e aqui não me estou a focar na questão concreta dos despedimentos coletivos, na área da indústria, que eu acho que é uma consequência desta nova ordem internacional Do e que nos abrandamento da preocupa economia, a sim. nós portugueses e a nós europeus, de algum desvio para economias não tanto ao Ocidente, mas mais ao Oriente, e até o próprio relatório Draghi, que tem sido Exato. Muito citado. bastante comentado, foca imenso este aspecto da Europa ter que se focar na sua indústria e garantir alguma da sua autonomia. Vivemos tempos diferentes do ponto de vista do contexto internacional geopolítico e, portanto, eu vejo não com gosto, como é óbvio, mas como sendo de alguma forma natural ou expectável alguns despedimentos coletivos na área da indústria e a sua deslocalização, e é algo que, acionando todas as medidas, devemos travar e preservar as nossas empresas. Mas retomando a questão da Mónica, que é muito interessante, nós neste momento vamos começar a enfrentar um abrandamento do crescimento económico, mas o mercado de trabalho está a demonstrar bastante resiliência. Exato. Nós atingimos a maior taxa de emprego histórica no ano 2023, não me quero enganar nos números, mas é cerca de 78%. 78% de emprego, portanto, da população a idade ativa está empregada. E o desemprego é de 6,5%. Portanto, nós quase podemos dizer, do ponto de vista económico, o pleno emprego é considerado abaixo dos 3%, mas 6,5% Portugal está em pleno emprego. E de facto, o mercado de trabalho português tem bastante resiliência e eu também acho que aqui as políticas ativas de emprego dão aqui algum apoio a este contexto. E uma das minhas grandes preocupações é exatamente se nós temos a população toda empregada, se nós temos mais de 40% da população ativa sem um ensino secundário, se nós temos os empresários a queixarem-se de que as competências que estão disponíveis no mercado de trabalho não são aquelas que eles necessitam, de que forma é que nós conseguimos puxar as pessoas para a formação, não só para a sua requalificação, mas para uma aprendizagem ao longo da vida. É um esforço grande por parte das empresas, e que nós sabemos que já muitas empresas culturalmente promovem e patrocinam esta aprendizagem ao longo da vida, outras nem tanto. Eu não tenho os dados que a Mónica me pergunta, mas de facto nós temos um conjunto de medidas, nomeadamente nas formações modulares certificadas, que são unidades de curta duração, em que há bastante adesão, não só para formar desempregados, como para formar empregados. Mas neste momento eu diria que a própria dinâmica do mercado de trabalho português concorre com essa capacidade que as entidades formadoras têm ou deixam de ter de ir buscar pessoas para a formação, porque as pessoas estão empregadas. Em contextos como o contexto Troika, em que as taxas de desemprego foram elevadíssimas, chegámos a ter 700 e tal mil desempregados, neste momento não sei se chega a 300 mil, foi uma altura de muita formação, porque as pessoas estavam desempregadas. E, portanto, tinham disponibilidade para ter novas aptidões. No âmbito desta reprogramação de que me fala, há espaço ou está a ser equacionada a possibilidade de tentar tornar mais fácil o acesso ao Fundo Social Europeu? O Fundo Social Europeu é sempre tido como um fundo um bocadinho burocrático e que gera muito papel e muita dificuldade de acesso. Isso está a ser equacionado? Sim, Mónica, eu acho que os fundos são todos bastante burocráticos. Eu costumo dizer que, e apesar de ser anti-burocracia, porque de facto é algo que nos trava, a verdade é que há uma burocracia boa e uma burocracia má. E a burocracia boa é aquela que nos protege dos temas que
estão sempre em cima da mesa, a fraude e a corrupção. Ter este equilíbrio entre burocracia e simplificação é algo que é muito difícil de encontrar. São dois objetivos que nós temos que estão permanentemente em confronto. Mas sim, nós temos a simplificação como princípio basilar da atuação do Pessoas 2030. Não queremos que seja só um chavão. Uma das medidas que nos parece que vai simplificar bastante a nossa relação com as entidades beneficiárias é exatamente a adoção de metodologias de custos simplificados numa grande maioria das nossas medidas. Eu posso dizer que 80 e tal % da dotação do programa, não é das medidas, é da dotação do programa, já tem uma componente que é financiada em custos simplificados. Vamos continuar a trabalhar nesse caminho, não o conseguimos fazer sozinhos. Precisamos de que todo o ecossistema dos fundos, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, a Inspeção-Geral das Finanças, a própria Comissão Europeia, que nos ajudem. Tribunal de Contas Europeu. Porque há um risco muito grande e que nós o sentimos, é a burocracia, a complexidade, a insegurança sobre se estão ou não estão a fazer bem, afasta entidades beneficiárias menos capacitadas, que são aquelas que nós queremos, essas que nós queremos chegar, mas podem afastá-las a um risco muito grande de afastá-las dos apoios do Fundo Social Europeu e dos outros fundos comunitários. Eu não posso deixar de lhe perguntar, o nosso tempo voa e já está mesmo a chegar ao fim. Nós temos assistido nos últimos meses a uma vaga de substituições ao nível da administração pública, naturalmente com a entrada do novo governo e sobretudo com a mudança de cor política do mesmo. Substituições essas que também têm chegado já hoje ao nível dos programas que gerem fundos europeus. Está tranquila ou tem algum receio que também possa ser remodelada? Essa é uma pergunta muito engraçada para encerrar esta nossa conversa. Estou tranquila. Estou tranquila porque eu e os meus colegas de comissão diretiva somos um órgão colegial. Nós somos uns verdadeiros servidores públicos e, portanto, enquanto sentirmos que temos capacidade de dar o nosso melhor e que esse nosso melhor está a ser reconhecido, e está, e que de facto aquilo que fazemos tem mérito, só podemos estar tranquilos e estaremos também tranquilos se sentirmos que, em algum momento no tempo, já não estamos a conseguir dar o nosso melhor, ou não é este nosso melhor que está a ser esperado pelos membros do governo. Bom, muitíssimo obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-la connosco. Esta nossa conversa com a Ana Coelho chega ao fim, fique connosco e continue a acompanhar-nos. Muito obrigado.